Fala, galera abençoada! Vamos lá dar de volta aqui, vamos voltar ao nosso curso básico de web design. E sem perder tempo, vamos lá, mão a massa aqui. Vocês já viram, né? A gente ficou aqui na aula passada, a gente aprendeu aqui o cabeçalho, a gente criou o título do nosso site. Como eu disse na aula passada, aqui dentro do HID ou do cabeçalho vai ainda várias outras tags que a gente vai aprender posteriormente, agora não nos interessa, tá certo? Aqui é o corpo do nosso site, o body do nosso site, e a gente aprendeu aqui a trabalhar com parágrafos e com cabeçalhos aqui, o H1, H2, o H3, o H4, H5 e o H6. Existem mais algumas tags ainda que trabalham com textos, certo? Pelo menos inicialmente são as que eu vou apresentar, que são listas ordenadas. Por exemplo, digamos que você vai aí apresentar uma receita no site. A gente precisa criar uma lista de ingredientes, não é verdade? Então, para isso que serve a lista. Geralmente a gente bota a lista para a gente criar uma lista de uma determinada coisa. Então, para isso a gente poderia fazer essa lista com parágrafos? Poderíamos. A gente podia fazer com cabeçalhos? Poderíamos. Só que no HTML5, e também já vem dos outros versões anteriores, tudo é muito bem organizado para que facilite a leitura do nosso código, para que o próprio navegador identifique as áreas do nosso site de forma mais correta, que os mecanismos de busca do Google também identifiquem determinadas áreas do nosso site. Então, por isso que é bom você usar as tags certas, corretas para determinadas partes que você está desenvolvendo no teu site. No nosso caso aqui, a gente vai fazer, certo agora, uma lista ordenada, que a gente chama, uma lista com ordem. Só que antes disso, porque está aqui no nosso site, eu vou dividir aqui essas partes, e já aproveitando e ensinando uma tag aí para você também, que é o HR, certo? O HR, ele é uma das poucas tags que não precisa de fechamento. O Sublime Text, se a gente digitar HR e a tab, ele já cria isso. Mas em alguns softwares de desenvolvimento, como o HR não tem uma tag de fechamento, ele já fica dessa forma assim. É como se ele já fosse só o final da tag aqui, tá certo? Mas funciona tanto assim, ó, se a gente for clicar aqui, ó. Espera aí, deixa eu ver aqui, porque era para funcionar daquela forma, não funcionou. Mas deixa eu ver aqui se é porque é assim. Não funcionou, não sei se é alguma coisa do Sublime Text, mas beleza. Então vamos tirar e vamos deixar assim, deixa eu ver se é porque eu acredito que seja assim. É isso mesmo, eu confundi. Tá vendo? O HR é simples, uma linha que a gente coloca aqui. É útil para algumas parte do nosso site quando a gente quer dividir algumas áreas. Vocês vão ver isso, a gente vai usar todas essas tags, certo? Só para a gente dividir aqui, cada área do nosso site, eu vou colocar uma linha aqui e outra linha aqui, tá certo? Ó, dividiu aqui essa área e dividiu essa. O que a gente vai fazer agora é nessa área de baixo, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer aqui uma lista de criar uma lista. Para criar uma lista, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma tag chamada UL, que é uma lista ordenada. A gente dá o Ctrl, a tab aqui, ele já cria e fecha para a gente aqui. Ok. A gente agora a gente já criou a nossa lista, vai ficar aqui dentro da nossa lista. Se vir, claro, não tem nada, porque a gente não colocou nada dentro da nossa lista. Agora a gente vai colocar os itens dentro da nossa lista. E os itens a gente coloca dentro das LIs. Ok. Dentro das nossas LIs, que está aqui, um item, vamos colocar item 1. Ok, eu vou colocar mais alguns itens aqui. Eu vou copiar e colar para a gente ganhar tempo. Item 1, item 2, item 3, item 4, item 5. Tá vendo como é importante a gente sempre, quando a gente abrir uma tag e já fechar, ó, a gente já fechou aqui, já fechou aqui, já fechou aqui, aqui e assim sucessivamente. Porque se a gente não fechar na hora, vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir identificar qual tag fechar. Porque aqui, quem fecha esse H1 essa L aqui fecha essa, ela não fecha essa de cima. Então é bom colocar sempre de forma organizada. Pronto, tá aqui a nossa lista de itens. Se a gente for clicar aqui, ó, tá vendo como é que aparece, ó?
com uns pontinhos aqui para dizer que é uma lista, uma receita que a gente está criando. Coloca aqui a receita de um bolo delicioso que a gente vai fazer. Então, é bem simples e é para isso que serve as LIs, que a gente chama, ou LI, sei lá, alguns chamam de LI. Eu gosto de chamar LI, certo? Esses ícones aqui, a gente pode mudar. Claro que isso a gente vai fazer lá no CSS3, quando a gente começa a falar disso. Mas o que é o CSS3? Rapidamente eu posso dizer para você que o CSS3, que é uma folha de estilo, serve para formatar o nosso site. Um documento do Word, quando a gente está fazendo, a gente digita lá um texto enorme, depois a gente vai formatar, a gente vai colocar algumas coisas em negrito, vai mudar o alinhamento justificado, alinhamento para a direita, esquerda, centralizado, vai colocar cores. Então, no HTML, a gente usa esse recurso dessa linguagem chamada CSS, que vai dar os efeitos que a gente precisa, animações, vai dar cores, dar vida para o nosso site. Entendeu? Então, LI é muito simples, é muito simples. Dentro, ó, se a gente aí fica organizado dessa forma. Se a gente criar dentro dessa LI aqui, ó, digamos que está aqui, dentro dessa LI, a gente vai criar outra lista ordenada. Se a gente criar aqui, botar aqui, sei lá, subitens. Ó, você já viu que já passou para cá, porque essa daqui fica dentro dessa daqui. Então, para isso que serve as listas ordenadas. Então, isso a gente vê e voltar para cá, ó. Botar aqui 5, 6 e 7. Ó, já voltou. Então, é muito útil a gente fazer essas listas. Algumas coisas, pode ser que você ainda não consiga compreender. Ah, mas isso é tão simples assim. Mas eu te digo com toda certeza, aquilo que você vê do site mais bonito que você acessa hoje, muitos deles, muitos não, todos eles têm todas essas tags aqui, esses recursos que eu estou te falando. Estamos no início do nosso curso, a gente não está se preocupando com a estética aqui dessas opções. A gente ainda, no próprio HTML, a gente ainda vai ver algumas formas de dar aparências diferentes, certo? Para essas tags aí, mas a gente vai começar a deixar o nosso site bonito realmente quando a gente estiver lá no CSS. Entendeu? Então, a gente vai aprender hoje isso daqui e eu vou ensinar já uma introdução, a gente vai continuar na próxima aula, ou se der tempo a gente falar tudo agora, que eu vou começar, que é sobre uma outra tag, que são as tabelas. Hoje, as tabelas dentro do HTML está um pouco em desuso por conta dos designs responsivos. Só que em alguns casos, ainda é importante a gente usar algumas tabelas dentro do nosso site, para ficar de uma organização melhor. Mas, claro, existem recursos hoje no HTML5, no CSS, com design responsivo, que, e vocês vão saber o que é design responsivo, que substitui a tabela. Mas, inicialmente, é importante você conhecer isso, porque dá uma noção do como funciona tag dentro de tag. Então, eu só vou pegar aqui essa linha aqui e vou colocar aqui, tá certo? Vou para dividir essa área aqui de baixo. O que a gente vai desenvolver é aqui embaixo, tá certo? Vamos lá. A gente vai criar uma tabela. Uma tabela ela é composta pelo quê? Por linhas, certo? Na horizontal e colunas na vertical. Beleza. Então, a tabela é justamente isso. A gente vai criar uma tabela, pode ser quadrada, com linhas e com colunas. Ok? Para a gente apresentar um resultado, um relatório, é muito fácil e facilita muito a nossa vida. Então, como a gente já sabe, vamos conhecer a tag table ou tabela. Se a gente digitar table e fechar, já aparece aí a nossa tag tabela. Nossa tabela já está criada. Só que dentro da nossa tabela existem as linhas e as colunas. Ó, toda vez que você for botar o mousezinho aqui, por exemplo, nesse caso aqui, né, que a gente falou que a gente dentro, tá vendo que essa UL que a gente abriu aqui, ela fecha aqui, ó, ela fica com essa linhazinha aqui todinha,
Aí tudo que tiver dentro dela fica nessa linha, e aqui dentro dessa aqui fica dentro dessa LI, fica dentro dessa linha, e essa LI dentro dessa UL aqui. Para a gente botar esse espaço aqui, talvez eu acho que eu não comentei isso, mas você não precisa dar o espaço no teclado do seu computador não. Basta você apertar a tecla Tab, que ele já vai do tamanho certo, já fica na posição correta. Dá um Tab aí e ele já fica dentro aí no tamanho certo. Quiser 2, 3, ó, você sempre vai usando a tecla Tab. E para voltar, claro, você aperta o Backspace. Beleza? Então vamos lá. A gente criou nossa tabela. A gente vai criar a nossa primeira linha dentro da nossa tabela. A linha é a tag TR. Digita TR, apertou a tecla Tab, o próprio Sublime Text já abre e fecha a nossa tag. Beleza? Vamos botar ela aqui para baixo, porque dentro da linha ainda tem as colunas. Dentro de cada linha existe várias colunas em uma tabela. E a coluna é a tag TD. Digitamos TD, apertamos aí a tecla Tab e já o Sublime Text já colocou aqui, abriu e fechou nossa tag TD. Beleza? Então tá aqui, a nossa tabela está criada, a gente criou nossa primeira linha e nossa primeira coluna. Se a gente for abrir, ver lá como está ficando, a gente ainda não vai ver nada porque não tem nenhum conteúdo dentro dessa coluna que a gente criou. Se a gente der um atualizar, ó, não apareceu nada aqui embaixo, tá certo? Não está rolando aqui porque não tem nada ainda aqui embaixo. Mas eu vou colocar aqui um parágrafo, aqui um texto qualquer, né? Coluna, ó, botar linha 1 e coluna 1. Dei um Ctrl S para salvar, certo? Atualizei meu navegador e já apareceu aqui. Não, mas é um texto normal. Beleza, é verdade, mas vamos lá. Você já vai ver como é que a gente está criando. Eu quero outra coluna do lado dessa outra. Eu vou copiar e colar para ficar mais rápido, certo? Ó. Tá vendo aqui, ó? A gente criou uma linha aqui, ela começou aqui, fechou, ela começou aqui, fechou aqui. E dentro dessa linha, que é na horizontal, certo? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vou vir aqui nesse programa, vou criar aqui. Aqui é a nossa tabela, tá certo? Eu vou criar agora aqui uma linha, tá certo? Vamos lá. Eu vou criar agora uma linha aqui. A linha eu vou colocar aqui, ó. A gente criou a tabela, a gente criou agora uma linha, tá certo? E dentro dessa linha, a gente está criando aqui, deixa eu botar aqui, as colunas, ó. Deixa eu colocar assim, peraí. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, ó. Tudo, deixa eu fechar aqui, você vai entender bem direitinho como é que a gente vai, o que a gente está fazendo ali. Tá vendo? Ó, tabela é esse preto aqui que a gente está vendo. Linha foi o branco. E as colunas são aqui. E dentro das colunas a gente coloca o texto que a gente quer. Por exemplo, a gente pode colocar aqui uma tabela de clientes. Aqui a gente coloca ó, o nome, tudo que tiver. Ó, gente, deixa eu dar aqui só para você ilustrar da melhor forma aqui para você. Ó, vai ficar assim a nossa tabela. Ó, aqui a gente coloca, é uma tabela comum. Vai colocar o nome, idade, e-mail, telefone, celular, endereço. Aí aqui a gente vai colocar o nome, José dos Santos, que tem 22 anos, mora na cidade de Natal, e assim vai. É uma tabela com dados dentro da tabela, o que a gente está criando. Tabela, a linha aqui na horizontal e as colunas são na vertical. Então aqui a gente criou nossa tabela, a gente criou a nossa linha, que está aqui, a tag TR, e dentro dessa linha a gente está colocando aqui várias colunas, que são essas colunas aqui. Beleza? Então vamos lá. Linha 1 e coluna 2. Eu vou colocar 4. Opa. Linha, continua na mesma linha, coluna 3. Mais uma coluna, mesma linha, linha 1, coluna 4. Vamos lá ver no navegador como é que tá ficando. Tá vendo? Que apareceu todas, ó, linha 1, coluna 1, linha 2, coluna 2, linha 3, coluna 3, linha 1, que é toda na linha 1, né? Linha 1, coluna 4, desculpa. Por mais que nós tenhamos parágrafos, estão ficando de forma organizada uma do lado da outra. Se tu viu, você viu aqui em cima, ó, quando a gente coloca um parágrafo, ele dá essa quebra de linha. Mas como aqui a gente está colocando dentro de colunas na horizontal, numa linha na horizontal, eles vão aparecer assim, ó. Tá vendo essa linha? Daqui tudo é a linha 1, tá? Ó, linha 1 que a gente colocou. Eu vou copiar tudo isso aqui, ó, selecionar, dou um Ctrl C, certo? Vou vir aqui para baixo,
e dou um Ctrl V. Aqui é a nossa primeira linha da nossa tabela, que é essa linha aqui, ó. Primeira linha que tem 4 colunas, coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Só que agora eu criei uma outra linha, com a mesma quantidade de coluna, para ficar organizado. Então eu vou colocar, ó, linha 2, coluna 1, linha 2, linha 2, linha 2. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Correto. Vou dar um atualizar. Você já viu, ó, que já apareceu aqui de forma organizada, uma embaixo da outra. Renan, mas eu queria ver direito essa tabela. Beleza, vou te ensinar uma coisa rapidamente para você ver. Aqui é a nossa tabela, certo? Que a gente criou. Tá vendo como fica grande? Ó? Começou a ficar grande o nosso código. Por isso que é importante a gente abrir as tags e fechar para a gente não... Porque já pensou? A gente abre uma tag aqui, a gente esquece de fechar ela aqui, aí dá um erro lá. Para a gente localizar cadê é muito difícil, certo? Então, abre e sempre fecha a tag. Aqui foi a tabela que a gente criou. Aqui é a tag table, né? Dentro das tags, a gente pode fazer várias configurações para formatar essa tag. No caso aqui é a tabela. Dentro dessa tabela, eu posso dar uma cor de fundo para minha tabela. Como aqui no exemplo que a gente fez, a nossa cor de fundo é preto. Eu posso determinar que essa minha tabela vai ter um fundo preto. Aí, para isso, eu vou adicionar parâmetros, certo? Dentro da minha tabela. Aqui dentro, ó. Aqui dentro da minha tag aqui dentro, eu vou adicionar algumas linhas aí que vai formatar de forma simples as nossas opções. No caso aqui, isso em específico, a nossa tabela. Eu posso colocar um BG Colo. Eu vou te dizer o que é isso, ó. BG. Tá vendo como o Sublime Text nos ajuda? Ele já deu aqui a opção, ó, BG Colo. Se eu apertar o Enter, BG Colo, Enter, ele já cria pra gente. Renan, mas o que é o BG Colo? BG vem de Background, que é a cor de fundo, é o plano de fundo, certo? Se eu colocar aqui, ó, Black, que é o preto, der um Ctrl S, certo? Se eu salvei, se eu for lá agora, ó, já ficou preto aqui. Tá certo? Eu não vou deixar preto, porque senão a gente não vai ver aqui o nosso texto. Que agora eu não vou mudar a cor do nosso texto, não. Então eu vou colocar aqui um red, tá certo? Um BG Color Red. Pronto, você já viu. Toda essa parte em vermelho é a nossa tabela. Beleza? Para ficar melhor ainda, eu ainda posso colocar uma borda. Aí você vai ver que vai ficar com a cara de uma tabela. Aí para isso eu vou colocar um border. Tá vendo que ele já deu aqui a opção pra gente, o Sublime Text. Se você apertar um Enter, já fica aí. Eu vou colocar o 1. O 1 é a espessura dessa borda. O quanto vai ser espesso, a espessura, ou seja, mais grosso ou mais fino das bordas da nossa tabela. Se eu dar um Ctrl S aqui, salvar, e for para cá, ó, olha só, como agora ficou de fato uma tabela, não é verdade? Então aqui você pode fazer do jeito que você quiser, com quantas colunas aqui vocês quiserem, quantas linhas vocês quiserem. Então fica muito organizado desse jeito, entendeu? Por exemplo, essa primeira linha aqui, ó, digamos que fosse os títulos, né? O título de cada um dessas colunas. O que foi que eu já disse sobre título, a gente pode usar aqui, ó, o H1. Então a gente coloca aqui, ó, essa é a primeira linha, essa é a linha do título da nossa tabela. Eu vou colocar aqui, ó, tirar esse parágrafo e colocar esse H1. Vou colocar aqui, ó, nome, vai ser uma tabela de clientes, certo? Eu vou apagar todos esses parágrafos aqui, certo? E vou colocar os H1 aqui, para vocês verem. Aqui, aqui e aqui, beleza. Nome, aqui eu vou colocar idade, aqui eu vou colocar o e-mail e aqui eu vou colocar o telefone, certo? Olha só, vamos lá. Pronto, aqui é a nossa tabela. Nome, idade, e-mail, telefone. E aqui para baixo a gente vai preencher os dados, a gente vai colocar Renan Reis, 31 anos. Vai colocar aqui reis, _ hotmail.com, e-mail fictício aí. E vamos colocar aqui um 849-8888-8888, um telefone aí qualquer. Beleza? Pronto, tá aqui a nossa tabela. E aqui a gente pode colocar quantas linhas nós desejarmos. Aqui vai ser o João Ribeiro, certo? Ele vai ter aí 21 anos, o e-mail vai ser o João e o telefone vai ser o
3322-8899. E assim a gente vai, tá vendo? A gente está preenchendo uma tabela. Então é para isso que servem as tabelas. Esse vídeo já tá muito comprido, mas a gente aprendeu aí fazer uma tabela bem legal. A gente pode mudar a cor, as bordas. Ó, o border aqui, se a gente dar uma border aqui 2, você vê que aumentou um pouquinho. A gente pode botar 5, aumentou mais um pouquinho. Eu vou ensinar rapidamente aqui só para vocês ficarem conhecendo aqui um outro parâmetro dentro da tag table, que é o width. O que é o width? É a largura da nossa tabela. Eu posso colocar aqui, ó, 100%. O que é 100%? Ele vai ocupar toda a minha tela. Se eu der aqui, você viu que agora ele ocupou toda a minha tela. Ok, beleza, então, para esse vídeo era somente isso. Não deixe de se inscrever em nosso canal, não deixe de clicar no sininho para que você recebam as nossas notificações. Curta nosso vídeo, deixe o seu like, compartilhe nas redes sociais. Beleza? Que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima. Valeu!